Com a palavra, meu querido amigo Oliva. Desembargador Marcelo Garcia Nunes, Padre Lucas, é uma honra para mim estar participando desta mesa no dia de hoje, novamente aqui na casa da Mãe Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E a essa honra eu devo ao meu amigo, que estaria aqui hoje também, desembargador João Batista Martins César, mas que infelizmente não pôde estar conosco por razões de saúde. Estamos aqui e vamos orar para que ele fique bem e se restabeleça o mais rapidamente possível. Minha saudação e o meu bom dia também a todas e todos. Ao querido professor e mestre de todos nós, fico muito feliz, muito contente em revê-lo, professor Orísio de Oliveira, este sim, aquele que iniciou no âmbito da justiça do trabalho, no âmbito acadêmico, tudo que nós conseguimos, o pouco que nós conseguimos de tudo que ele ensinou a aprender. Professor Orísio de Oliveira é a maior autoridade brasileira nesta matéria. Trabalho em outras também, mas nesta especialmente. Eu fiquei muito feliz hoje com o anúncio do desembargador Samuel Hugo Lima, dessa ideia de criação de uma Câmara no tribunal, uma Câmara especial, para julgar questões relacionadas a trabalho infantil. Então, hoje nós temos um presidente que se propõe a fazer isso, e outro presidente, Flávio Cooper, que foi quem criou o Comitê de Erradicação do Trabalho Infantil no âmbito da Justiça do Trabalho da 15ª Região. Então, ambos merecem todo o nosso reconhecimento e gratidão. E, na pessoa deles, eu saúdo os demais desembargadores aqui presentes. E nós temos gente de fora também. Desembargadora Rosmarie, gestora nacional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil, desembargador Ricardo Tadeu, meu amigo querido, juízes, membros do Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Polícia Rodoviária Federal, o prefeito do município, obrigado prefeito por estar conosco, outras autoridades, o juiz André, que é o juiz de Aparecida, né? E na pessoa dele da juíza Márcia e Eliana, eu me permito fazer uma saudação também aos demais juízes do trabalho. E os aprendizes, né, que, como já dito, são o nosso maior motivo de estar aqui hoje e em outras ocasiões que já estivemos. Falar sobre a Agenda 2030 da ONU e novas propostas para o combate de trabalho infantil e proteção integral. Vou até colocar aqui para marcar o tempo. Prometo não me estender. É possível que agora, neste momento, ou daqui a pouco, ou daqui a uma semana, ou no máximo daqui a 10 dias, uma criança ou um adolescente morra trabalhando. De 2011 a 2020, ou seja, num espaço de 10 anos, morreram 466 crianças e adolescentes que, em vez de estar brincando ou estudando, que, em vez de empunhar um lápis ou uma caneta,
ou um caderno, estava com mãos calejadas trabalhando. E a tragédia não para aí. Foram 24.909 acidentes no mesmo período de 10 anos, envolvendo crianças e adolescentes de 5 a 17 anos no Brasil. Isso dá 2.500 acidentes por ano, quase 210 por mês, quase 7 acidentes por dia. Esses dados foram publicados na sexta-feira passada pela Fundação Oswaldo Cruz, na Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, sexta-feira 13. E são baseados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde, o SINAM, e do Sistema de Informação sobre Mortalidade, o SIM. Os dados que nós temos a respeito de trabalho infantil no Brasil são de 2019, publicados em 2020. Depois nós não tivemos mais a PNADC, que é a Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílio Contínuo, do IBGE, e a nossa expectativa é que agora, com o novo presidente do IBGE, professor Márcio Postman, essa pesquisa seja retomada para que tenhamos dados mais atualizados, mas em 2019, esses dados publicados em 2020, o Brasil tinha 2.003.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em algum tipo de atividade econômica e de alto consumo. E por alterações de critérios, o IBGE entendeu que 1.768.000 crianças e adolescentes, cerca de 1.800.000, que é o que todo mundo aproxima, ainda eram explorados pelo trabalho infantil no Brasil. Esses dados, evidentemente, hoje, não espelham a realidade, porque nós tivemos uma pandemia e tivemos um acréscimo, em alguma medida até estimulado, por quem considera que trabalho infantil, trabalho precoce, ainda faz bem. Lamentavelmente, porque, ao contrário do que alguns pensam, trabalho infantil não enobrece e, ao revés, empobrece. Agora, no mundo, o Padre Lucas falou, e o Papa Francisco disse, nós temos 160 milhões de crianças e adolescentes nesta faixa etária que eu disse, de 5 a 17 anos, trabalhando. Números da OIT e do UNICEF, do início de 2020 também, padre. Então, já estão desatualizados igualmente. São 63 milhões de meninas e 97 milhões de meninos. 79 milhões deles naquelas que são consideradas as piores formas de trabalho infantil. Esse relatório da OIT é produzido de 4 em 4 anos, então, no início de 2024, deveremos ter um novo, que provavelmente, que pode trazer uma situação, provavelmente, quase certeza, traga uma situação ainda muito mais grave. Para vocês terem uma ideia, em 2016, eram 152 milhões. Ou seja, aumentaram 8 milhões de crianças e adolescentes explorados em apenas 4 anos. E tem um alerta aí do UNICEF que precisa ser dito em relação ao Brasil. Setembro de 2022, 2 milhões de crianças e adolescentes de 11 a 19 anos não estavam frequentando a escola no Brasil.
E sabem qual era a principal causa de evasão escolar? Trabalho infantil. Trabalho infantil. Então, nós estamos triturando o futuro de crianças e adolescentes e o nosso próprio. Porque eles são o nosso futuro. Estamos todos falhando, desembargador Luiz Henrique Rafael, que é um lutador incansável também da causa, e o doutor Ronaldo Lira, né, amigo de luta. Falhamos quem? Todos, Estado, sociedade, a comunidade, como diz o ECA, a família, que temos o dever constitucional e legal de conferir proteção integral e absolutamente prioritária a crianças e adolescentes. Ora, se falta educação e sobra trabalho infantil, é porque nós todos estamos falhando no nosso dever. A luta contra o trabalho infantil é planetária. O nosso propósito nesse painel é abordar a Agenda 2030 da ONU, da Organização das Nações Unidas, e apresentar alguma proposta para combater o trabalho infantil. Em relação à Agenda 2030, ela tem duas metas. A meta 4, entre 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 2 merecem destaque. O 4, que versa sobre a educação, e o outro, o 8, que trata do trabalho decente, e aí sim a meta 8.7, proclama a necessidade de eliminar as piores formas de trabalho infantil, e para essas não tem mais prazo, não tinha prazo nenhum, e todas as formas até 2025. Já estamos em 2023 e, obviamente, não cumpriremos essa meta, como não temos cumprido outras. E o problema é que o trabalho infantil, a própria OIT destaca, é uma grave violação de direitos humanos e dos direitos e princípios fundamentais do trabalho. O trabalho infantil é a antítese, diz a OIT, do trabalho decente. Por isso, eliminar o trabalho infantil é e deve ser um compromisso da humanidade. Agora, sobre proposta, eu tenho defendido e tenho tentado amadurecer essa ideia, principalmente em discussões com o desembargador João Batista Martins César, que a educação básica, notadamente o ensino médio, devem ser remunerados em relação àqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade econômica e social. Ano passado estive aqui e falei muito rapidamente também a respeito, quando defendi a elevação da idade mínima para o trabalho para 18 anos. Estive a convite da desembargadora Rosmarie também lá no Paraná, em Foz do Iguaçu, em maio, início de junho, né? Falando a respeito. Lá estava, inclusive, a Maria de Fátima Pereira Alberto, que era coordenadora geral de enfrentamento ao trabalho infantil da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, e na ocasião nós pedimos a ela, leve isso ao presidente Lula, leve isso ao Ministério da Educação, faça essa proposta, esperamos que tenha levado, não é? Em agosto também falei lá em São Luís, no Maranhão. E assim, alguém pode dizer, mas remunerar ensino médio, pagar para alguém estudar,
Sim. Pagar para estudar. Se as propostas que estão, propostas não, que já é lei, se a lei que trata da educação integral em tempo integral for efetivamente implantada, nem tempo para trabalhar vai sobrar. E aí nós temos um problema. Por que os índices propostos de elevação de educação integral em tempo integral não avançam? Porque tem aquele problema que o menino precisa ajudar a família, alguns são arrimo de família. Ele quer comprar um tênis e precisa ter dinheiro para isso, então tem que trabalhar para que nós possamos avançar na meta proposta pelo próprio Ministério da Educação a respeito do estudo em tempo integral. Esta pode ser uma saída. Pagar para que os mais vulneráveis estudem. Iniciando pelo ensino médio, por exemplo. Recentemente nós tivemos Bolsa Caminhoneiro, Bolsa Taxista. Por que não podemos ter uma Bolsa Educação para o ensino médio? Ajudaria a combater esses mitos. É melhor trabalhar do que roubar. Não. Não é melhor nem uma coisa e nem outra. Essas não são alternativas válidas. Melhor do que trabalhar, melhor do que roubar, é você desenvolver a parte lúdica enquanto criança e depois estudar, se preparar adequadamente para ingressar no mercado de trabalho somente quando estiver realmente preparado. Isso já acontece com a classe média, não é só em famílias mais abastadas, não. Os filhos da classe média já estudam, concluem a graduação, às vezes pós-graduação lato sensu, às vezes pós-graduação estrito sensu, mestrado, doutorado, para só depois começar a trabalhar. Então a concorrência se torna absolutamente desigual e desleal, porque quem trabalha subtrai tempo de estudo e de preparo. Eu dizia, a partir do momento que se implementar a educação em tempo integral, nem tempo sobrará para trabalhar. Sabem por quê? Porque a proposta que consta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é de o tempo integral ser 7 horas por dia, no mínimo, e 35 horas por semana, no mínimo. Então, é possível imaginar alguém ficar 7 horas estudando e depois sair ainda para trabalhar em 2 turnos? Não dá. No início pode-se pensar em condicionar o valor integral dessa remuneração à frequência, por exemplo. Estabelecer proporcionalidades, estabelecer um ponto a partir do qual se perderia até essa bolsa, essa remuneração. Não se cogitar em meritocracia enquanto não se promover igualdade substancial, porque isso é falácia. Falar de meritocracia em situações absolutamente desiguais de oportunidades é absurdo. Mas aos poucos nós podíamos pensar, quando essa igualdade fosse se tornando uma realidade maior, em premiar também resultados. Desde 2009, quando a Emenda Constitucional 59 alterou o artigo 208 da educação,
o ensino obrigatório no Brasil passou a abranger a faixa etária dos 4 aos 17 anos, né? E aí abrangeu também o ensino médio, que numa situação de normalidade começa com 15, segundo ano 16 e terceiro ano 17, às vésperas de completar 18 anos. A pré-escola também se tornou obrigatória no Brasil, ao lado do ensino fundamental, que já era compulsória. E aí a carga horária, que era de 800 horas, foi dito já na LDB, adequada ao novo texto constitucional, que deve ser ampliada para 1.400 horas. E o mínimo de dias letivos, 200. Se você divide 1.400 por 200, dá aquelas 7 horas que nós mencionamos há pouco. E aí, repito, como imaginar que depois, tendo ainda deveres para casa e tendo que se preparar e estudar também em casa, alguém consiga ainda, adolescente, porque de crianças, obviamente, nós não podemos cogitar sequer de trabalho, tudo bem que na vida real existe, mas juridicamente falando não se cogita. Como é que nós podemos pensar ainda em alguém trabalhando, né? E havia também um prazo legal, até 2 de março de 2022, e isso não aconteceu. Nós teríamos que ter essa carga horária ampliada para pelo menos 1.000 horas. Não aconteceu, infelizmente. Mas o bom é que agora, em julho, dia 31 de julho de 2023, o governo federal criou o programa Escola em Tempo Integral. Pela lei 14.640, de 31 de julho de 2023. E esse programa Escola em Tempo Integral pretende, com a adesão dos entes federativos, quer dizer, os municípios, os estados, o Distrito Federal precisam aderir para buscar essa ampliação. O propósito, desembargador Samuel, a quem já agradeci, viu? E estou dizendo que as nossas expectativas a respeito dessa Câmara Especial são muito grandes. Então, depositamos todas as esperanças na mão de Vossa Excelência, nas mãos de Vossa Excelência. E do tribunal, claro, do pleno, sem dúvida. O propósito desse programa é cumprir uma meta já estabelecida no Plano Nacional de Educação, a meta 6, o PNE, que de 10 em 10 anos deve ser revisto. Nós estamos no PNE, que começou em 2014 e vai até 2024. Qual é o propósito? Ofertar educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas, para que 25%, dos alunos da educação básica estejam em tempo integral. E as coisas não vinham andando bem, né? O percentual de alunos, que em 2014 era 17,6%, caiu em 2021 para 15,1%. Então, em vez de aumentar, estava havendo um decréscimo, com certeza também muito em razão da pandemia e do que vinha acontecendo. Então, pagar sim para estudar. Sabem por quê também? Porque isso não é despesa, é investimento. Estudos demonstram que o custo de um aluno representa em retorno social 6 vezes. O que se gasta com um aluno retorna 6 vezes aquilo que se gastou em termos sociais. E para o jovem, o retorno é de 2,7 vezes. Um estudo em Pernambuco
constatou que o ensino em tempo integral reduziu até 50% a taxa de homicídios dos jovens. Vejam só a importância de se pensar, de se refletir a respeito disso. Ora, não é mais possível e nem moralmente aceitável a postergação, seja por qualquer pretexto, da efetivação dessa proteção e do tão ambicionado futuro que ela visa assegurar. A educação básica pública, ela deve ser universalizada, ou seja, para todos, deve ser integral no sentido de ser completa, educação integral, não só tempo integral. Né? Claro, tem que ter qualidade, isso é prometido pela Constituição, pela legislação infraconstitucional. Deve ser atrativa também, porque isso é básico, até para não haver evasão escolar. Quer dizer, não pode ser uma educação maçante. Você tem que ter desenvolvimento cultural, esportivo, diversos setores. Né? Preparar verdadeiramente, já no ensino médio, de forma mais específica, para o exercício da cidadania. Exercício pleno da cidadania. E aí, em tempo integral. Questão da remuneração, da bolsa para a educação, que podemos começar para o ensino médio, pelo ensino médio. Já existem até algumas experiências, para vocês terem ideia, que eu pretendo analisar de forma mais detida, mas trago aqui para todas e todos, que São Paulo, por exemplo, lançou, em 14 de julho de 2021, era na gestão Dória, do João Dória, a Bolsa do Povo Educação, com benefício de R$ 500 para 20 mil pessoas, que iria até 2022 e eu não consegui descobrir se teve alguma sequência. Vou procurar verificar se em 2023 houve sequência. O modelo aqui não me pareceu assim dos melhores, né? Fala em remuneração para o responsável, tem que estar desempregado há pelo menos 3 meses esse responsável. Quer dizer, não, acho que não é por aí. Esse tipo de condicionamento não é o ideal. Claro que tem que analisar a vulnerabilidade, mas para isso nós temos inscrição no CAD único, né? Bolsa Família, dá para você identificar quem está em situação de maior vulnerabilidade sem esse tipo de condicionamento. Tem que ficar 3 meses desempregado para receber. Proximidade entre endereço residencial e escola. Se não for próximo, obviamente que não foi por vontade do adolescente, né? Alguma razão deve ter para não ser próximo. Então, existem alguns critérios que eu acho que precisariam ser aperfeiçoados, mas o fato é que isso já existiu. Né? Não sei se ainda existe. Na Bahia, criaram a Bolsa Presença. Também fala em família beneficiada, recebendo R$ 150 por mês. É pouco, não pode ser só isso, a gente tem que... E assim, eu não tenho condições de analisar, até o desembargador João Batista falou, vamos ver quanto isso importaria em gastos. Né? Eu, particularmente, não sou muito familiarizado e nem tenho afinidade com questões orçamentárias. Mas eu imagino que não seja nada despropositado ou impossível de encaixar num orçamento. Lá os discentes em situação de vulnerabilidade social recebem. Né? Tem um programa de auxílios em pecúnia da Política de Assistência Estudantil do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará, só que aí voltado para o ensino técnico. Nós estamos falando aqui de remuneração do ensino médio de uma maneira em geral, não apenas em determinados setores ou com conotação profissionalizante.
Em Santa Catarina, tem o programa Bolsa Estudante para combater a evasão escolar no ensino médio, e também no EJA, né, na EJA, Educação de Jovens e Adultos, que está garantido até o final de 2024. O programa vai oferecer um auxílio financeiro, oferece um auxílio financeiro de R$ 6.250, pago em 11 parcelas de R$ 568. Também exige inclusão no CadÚnico. É um parâmetro bom, né, para identificar a vulnerabilidade. No Rio Grande do Sul, foi criado, em dezembro de 2021, o programa Todo Jovem na Escola, também dá uma bolsa de R$ 150 para estimular a frequência escolar. No Pará tem uma bolsa de R$ 100 do programa Reencontro com a Escola. E aí abrange ensino fundamental, médio e técnico. E nós temos um projeto de lei no Senado Federal, agora recente, 2023, é o PL 3.166, do astronauta Marcos Pontes, vejam só. E ele propõe que a base seja o CadÚnico e o Bolsa Família. Esse PL é de 20 de junho de 2023 e numa análise superficial feita, me pareceu bom. Talvez ele tenha um vício de origem, né? Porque como vai demandar despesa, inclusão em orçamento, eu não sei se não vai haver aí algum problema na constitucionalidade, né? Algum vício de origem. O legislativo propondo algo que vai gerar custo para a União. Agora, o valor deve ser expressivo. E eu penso, repito, que a educação é a porta de saída que nós temos para desse flagelo que é o trabalho infantil no Brasil e no mundo, mas nós estamos aqui tratando do Brasil. Aliás, eu tenho sustentado, inclusive, e não vou falar disso porque minha meia hora está acabando, né? E nem daria tempo, mas eu tenho sustentado que desde o advento da emenda 59, a idade mínima para trabalho no Brasil já é 18 anos, não é mais 16. Né? E por quê? Rapidamente. Porque nós temos uma convenção, a 138 da Organização Internacional do Trabalho, que diz que a idade mínima, e o Brasil é signatário dessa convenção, o Brasil, inclusive, não é só membro, mas é fundador da Organização Internacional do Trabalho. Essa convenção 138 diz que a idade mínima para o trabalho não pode ser inferior à do término do ensino compulsório. E aí a equação jurídica me parece muito simples. Se no Brasil o ensino médio passou a ser obrigatório, e se o ensino médio termina aos 17 anos, às vésperas de alguém completar 18, numa situação de normalidade, ninguém pode trabalhar antes de 18, porque isso é vedado pela Convenção 138. Isso é polêmico, eu sei disso, mas, para mim, não depende mais nem de alteração constitucional e nem legal. A Constituição diz que é 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. O do aprendiz precisaria de alteração constitucional para mudar, porque a Convenção não fala nada sobre essa modalidade de aprendizagem. A outra não me parece, porque a própria Constituição, no seu artigo 7º, diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, aí relaciona todos aqueles incisos, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Eu não tenho dúvida que adolescente estudando por, no mínimo, 7 horas semanais, diárias, no mínimo 35 horas semanais, isso é mais favorável e impede, inclusive, que se possa trabalhar.
Mas isso seria tema de outra conversa, de outra fala. E, aliás, demoraria até um pouco mais. Mas eu finalizo. Eu tenho feito algumas reflexões diárias. Isso começou no dia 29 de junho, meio despretensiosamente. E aí eu fui sendo estimulado por alguns amigos. Um deles falou: vou começar a publicar no meu blog. Eu só mandava para alguns grupos de WhatsApp. E aí, tem dia que a coisa não sai e é difícil, né? Mas, estimulado por esses amigos, eu tenho feito essas reflexões e estou com uma proposta de fazer 365 delas. Estou chegando em 1/3, agora que já vai atingir 4 meses. Mas no dia 28 de setembro, eu fiz uma com o título A Educação é a Chave. Às vezes eu tenho alguma pretensão até de ter alguma conotação poética, nem sempre consigo, mas a educação é a chave, e eu trago aqui para finalizar. De geração em geração, pobreza herdada, miséria por sucessão. Do avô para o filho, do filho para o neto. Desventura retroalimentada, ciclo que não se interrompe, exclusão. Destino inevitável, dignidade perpetuamente subtraída, sina, sorte irremediável, beco sem saída? Não, 1000 vezes não. Para libertar dos grilhões da opressão, é preciso vontade política e políticas públicas de imersão. Mas a chave que abrirá definitivamente o perverso cadeado é uma só: educação. Muito obrigado. Bom, como sempre, brilhante, né? O nosso amigo, e ele ainda tem essa tarefa diária de nos presentear com essas mensagens, né? Deliciosas que ele compartilha com os amigos. Vou encerrar, sem antes eu dizer para vocês, eu antes de ter sido promovido para desembargador, eu era juiz coordenador do GEA aqui no Vale do Paraíba, né? E fui brilhantemente sucedido pelo meu querido amigo Ademar, que hoje faz um brilhante trabalho aqui no Vale. E eu tinha muitos contatos e sempre tive muito prazer e muita vontade de ter esses contatos com os jovens, né, os aprendizes. E eu nunca me esqueci, conversando com alguns jovens em um dos nossos encontros, e eu perguntei para ele, falei: qual é o seu sonho? Ele falou para mim: tenho um sonho não, doutor. Não tem nada mais doído do que ouvir de um jovem isso, né? É sofrível a gente ouvir. É obrigação nossa, agora, urgente, prioritária, que a gente consiga deixá-los sonhar. A gente tem que fazer isso. É já, é agora. E eu concordo plenamente com meu querido amigo Oliva. O caminho é a educação. Não há outro caminho. Nós temos que investir, apostar, e outras sociedades já nos mostraram que em uma geração, você investindo em educação, você muda aquela realidade do país. O caminho está aí. Nós temos que trilhar. Muito obrigado. Foi um prazer estar com o Oliva e com o Padre Lucas nesse nosso painel. Eu encerro o painel e passo a palavra para a Márcia, que ela tem um comunicado. Muito obrigado a todos.
Dentre as autoridades presentes, nós também gostaríamos de registrar e agradecer a presença dos vários aprendizes das entidades formadoras de aprendizes aqui da região do Vale. Obrigada pela presença, vocês são muito bem-vindos. Também quero registrar a presença da estudante intercambiarista Charlotte, cujo sobrenome eu não vou me aventurar a pronunciar, é francesa. Obrigada pela presença, seja muito bem-vinda também. Eu declaro encerrado esse primeiro painel, declaro também que a instalação do segundo vai ficar sob a responsabilidade da colega Thaisa e vai ser instalada de maneira imediata. A mesa está dissolvida. Muito obrigada a todos.